Agora sim. Então vamos lá. A pedagogia Waldorf ela foi criada por Rudolf Steiner, século XX. Ele era um pensador, um filósofo, um artista, um esotérico, e vários ramos ele foi de um pensamento assim dele. Então ele tem a parte espiritual, que é a religião cristã livre. Ele tem a parte da medicina, que é a medicina antroposófica. Ele tem a parte da agricultura, que é a agricultura biodinâmica. E num determinado momento da vida dele, foi pedido a ele que então abrisse uma escola. Então ele pensou na pedagogia Waldorf. Tem até esse nome por uma história engraçada, mas depois eu conto para vocês. E então, essa pedagogia Waldorf, ele baseou na antropologia do ser humano nos setênios. Então, primeiro 1 a 7 anos, 7 a 14 anos, 14 a 21 e assim por diante. Então, a nossa, vou botar entre aspas aqui, a nossa vida dividida em setênios, e cada setênio com uma necessidade, coisas diferentes, tá? Aqui na nossa escola, a gente tem a possibilidade, a vantagem de ver o aluno fazer todo esse percurso, porque nós temos desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é bem gostoso de ver essa linha porque a gente tem o que a gente chama de um fio condutor de toda essa passagem dessa pedagogia. Então, por exemplo, na educação infantil, eles estão no primeiro setênio. Rudolf Steiner dizia que, para que nós sejamos seres humanos em harmonia, o ideal, e a gente sabe que isso é bem difícil, é que nós tenhamos o pensar, o querer e o sentir numa mesma linha horizontal. A gente sabe o quanto isso é difícil. Isso é trabalhado aqui na escola, em cada setênio, um ponto, que é o ponto sobressalente daquele setênio, para que, através do autodesenvolvimento, obviamente nada disso é falado para o aluno, tá? Isso é vivenciado pelo aluno. Através do autodesenvolvimento você tenha este equilíbrio. Então, por exemplo, na educação infantil, o ponto principal desse primeiro setênio é o querer. Eles são agitados, eles se movem o tempo todo. Então, o querer é o que é mais trabalhado. E, em termos da pedagogia, o ponto principal é mostrar para a criança que o mundo é bom. As nossas salas aqui de educação infantil, elas são multietárias. Nós temos 2 salas de jardim, 2 salas de maternal, 6 salas de jardim. E as crianças, por exemplo, eu vou pegar um maternal. No maternal, as crianças entram com aproximadamente 2 anos, e eles vão ficar até 3 anos e meio, mais ou menos, na mesma turma com a mesma professora. Então, uma hora eles vão ser os mais novos da classe, uma hora eles vão ser os filhos do meio, uma hora eles vão ser os mais velhos. Sempre com a mesma professora naquele momento. Na hora em que ele passa para o jardim, aí ele muda de professora, mas do mesmo jeito. Uma hora ele vai ser o mais novo, uma hora ele vai ser o do meio, uma hora ele vai ser o mais velho. E ele permanece com a mesma professora enquanto ele estiver no jardim. Isso é educação infantil. Nós não alfabetizamos na educação infantil, letra, número, ler, nada disso. O ponto principal da educação infantil é o brincar. É respeitar a criança como criança. E este brincar, ele é levado muito a sério. Então, se a criança está brincando naquele momento de casinha, ou que ela está dentro do ônibus, ou ela está cozinhando, esse brincar é levado muito a sério. Não é tipo, vai brincar, vai, não tem nada para fazer. Não funciona assim. E as nossas professoras de jardim da educação infantil, elas são chamadas de jardineiras. Tem todo um lado poético, né, que elas estão plantando ali as sementes, né, que vão florescer. E todo esse aprendizado ali é através dessa amorosidade com a figura, que se cria esse elo amoroso com a figura dessa jardineira, aluno e jardineiro, tá? E toda a pedagogia, daqui de baixo até o ensino médio, é trabalhado muito, todas as aulas são trabalhadas com ritmos, então do inspirar e do expirar. Então tem momentos em que a criança vai estar fazendo atividades para dentro
e momentos em que a criança vai estar fazendo atividades para fora. E esse respirar é trabalhado na aula como um todo, tá? Então vamos lá. E além disso, a gente trabalha muito com épocas. Então, por exemplo, a professora tem o ritmo do dia, o ritmo semanal, o ritmo mensal, o ritmo anual. E essas épocas, por exemplo, anuais, elas são as estações do ano e as festas cristãs. Então, a Páscoa, a festa junina, enfim, tá? Então, isso é aí o guarda-chuva da educação infantil. Eu vou mostrar para vocês o espaço. Duas coisas são muito importantes na pedagogia, que é a relação com a natureza e a parte artística. Desde a educação infantil eles começam. Aqui a gente não tem nenhum desenho que já venha pronto para eles, por exemplo, pintarem dentro. São desenhos livres, porque a ideia é trabalhar com o imaginário, com a criatividade e não dar uma coisa pronta para eles, tá? E isso vai seguir até o fim, mas, por exemplo, na educação infantil, vocês vão ver pelo espaço, tem muito verde, tem muita atividade fora. Então, no verão, que não é o caso de hoje, por exemplo, as professoras pegam a mangueira e a criança desce, escorrega com a mangueira como se fosse uma cachoeira. No inverno, a professora vai fazer o lanche, muitas vezes fora da sala, pega pedras, monta um fogo e vai fazer o lanche ali. Então, as crianças dentro da sala de aula, elas fazem o lanche junto com a professora. Então, é o dia da sopa. Elas vão cortar as verduras, os legumes, dentro da sala de aula, junto com a professora, e vão fazer. Tem todo esse trabalho que é uma expansão da casa. A ideia é ser uma expansão da casa. E a criança, na educação infantil, ela trabalha com a imitação. Ela aprende pela imitação. Então, é onde a gente tem que tomar um cuidado danado com o que a gente fala, com a maneira como a gente trata, né, em casa, os outros, porque é dali que ele vai fazer a imitação, tá? Vamos lá dar uma olhada no espaço? Bora. Nem sempre a gente pode entrar na sala de aula, mas são 12 alunos, a professora e o auxiliar, e as salas de jardim são 18 alunos, a professora e uma auxiliar. Isso é muito gostoso. As coisas são basicamente de madeira, de pano, de lã. E a ideia é, o espaço é deles. Então, se eles quiserem fazer um buracão, tudo bem? Se eles quiserem fazer um buracão aqui, fazer um metrô, tá tudo certo. Depois a gente vem e a gente organiza. Mas o espaço é deles, é para eles. Então, aqui tem salas, tudo aqui embaixo, né? E até lá no fundo. Então, às vezes as professoras estão com essas portinholas fechadas e eles têm um espaço menor, né, só com uma ou outra classe. Às vezes abre e aí eles têm essa interação com os outros. Então isso varia um pouco daquele momento de ir para dentro e para fora, tá? Você dá a liberdade da gente tirar algumas fotos, não das crianças, obviamente. Não das crianças, pelo amor de Deus. Quer tirar as fotos? Vai tirar a imagem. Só não pode aparecer criança nenhuma. Não. Tá certo. Essa aí não pode. E eles são bem curiosos. São. Guarda na sua bolsa, por favor. Aí. Mas aí eles podem sair em 3 horários, 1h30, 3h30 e 5h30, se não me engano. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma sala para vocês. E depois eles dormem, eles descansam nos cestinhos de vinho. É a coisa mais linda. Tem uma criancinha ali. É a coisa mais linda. Meu Deus, pode tirar. Só não pode aparecer. Não. Deixa eu ver se não tem ninguém ali. Elas são basicamente assim. Obviamente que na hora de brincar, isso aqui fica tudo uma bagunça e tá tudo bem. Aí tem uma cozinha e o banheirinho. Uma casa. Meu Deus.
Mas tá linda. Bastante aconchegante, né? Isso aqui a gente chama de cantinho de época. A professora prepara com aquilo que eles estão trabalhando nesse momento. Então aí fica aqui. E é exatamente um jardim de infância. Literalmente E é. E bem apaixonante. Ah, é uma delícia isso aqui. Esse fato é uma delícia. Oi, Sônia. Vamos só sair da chuva? Só para dar... Vamos lá. No ano, quando o MEC mudou para os alunos irem para o primeiro ano, no ano que eles faziam 6 anos, nós conseguimos uma liminar para manter os setênios. Então, durante muitos anos a gente conseguiu manter. Agora essa liminar acabou. Então agora, o ano que vem, a gente vai precisar reformular algumas coisas, porque agora, por obrigatoriedade, os alunos têm que ir no ano que eles estão com 6 anos. Então, a pedagogia, ela tem muitos ritos de passagem, a gente acha isso muito importante. Hoje em dia, os ritos de passagem estão muito perdidos. Então, quando as crianças vão para o ensino fundamental, é muito bonitinho. No primeiro dia deles, tem um arco de flores no teatro, e os últimos anos, os 12º anos, cantam para eles e recebem eles na medida em que eles são chamados e passam com eles no portal para eles entrarem então neste outro momento da vida deles. Então, primeiro setênio, só lembrando, o mundo é bom e o ponto principal é o querer. Quando eles entram no segundo setênio, o ponto principal é o sentir. E a pedagogia se volta para mostrar que o mundo é belo. E como que a gente faz isso? Através do início dos conteúdos, sempre através da arte. Então, as professoras de classe, que eu já explico, elas fazem a formação. Uma das matérias é desenho de lousa, e elas preparam a lousa com desenhos muito bonitos para iniciar cada matéria. Quando eles entram no primeiro ano, eles recebem uma professora de classe. Então, algumas coisas que são diferenciais da pedagogia. Primeira coisa, eles entram na classe A ou entram na classe B, permanecem nessa classe. Eles não trocam de classe. Então, eles formam uma comunidade, do primeiro ao 12º ano. Pode entrar gente, pode sair gente, mas a grande maioria permanece. Quando eles entram no primeiro ano, eles recebem uma professora de classe. Essa professora de classe, ela, via de regra, pode acontecer no meio do caminho uma coisa ou outra, mas via de regra, ela acompanha a classe por 8 anos. Então ela começa no primeiro, aí ela vai para a mesma classe para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Essa professora, ela vai dar para eles português, matemática, ciências, história e geografia. Então, e o aprendizado é em épocas. Como assim em épocas? Isso aqui é um horário hipotético de um 6º ano, tá? Primeiro, segundo e terceiro, eles não ficam dia nenhum à tarde. Eles começam às 7h25, depois eu te dou. E eles saem meio-dia 25, tá? Então, isso aqui no primeiro, segundo e terceiro ano. Esse momento aqui que a gente chama de aula principal é uma época. Então, por exemplo, ela vai dar uma época de história. Ela vai, durante 4 semanas, dar história. Então, eles têm uma imersão nesse conteúdo. Passadas 4 semanas, a gente fala que esse conteúdo vai adormecer e ela vai dar, por exemplo, ciências. 4 semanas de ciências. Na hora em que ela retomar a história, ela vai fazer uma retrospectiva e dali ela vai dar continuidade. Então, essa professora vai, por exemplo, olhar qual é o conteúdo desse ano. Quantas épocas eu tenho? Como é que eu vou dividir esse conteúdo nas épocas?
A diferença é português e matemática, que além da época, tem aulas avulsas o tempo todo. Esse é um primeiro ano, por exemplo, que está passando por aqui, a professora de classe, então, e agora eles vão para a aula de euritmia. Euritmia é uma expressão corporal que desde os pequenininhos eles têm até o 12, criada por Rudolf Steiner, onde as crianças elas se movimentam, vou falar de um jeito muito simplificado, as crianças se movimentam através dos fonemas, tá? Então, todas as aulas de euritmia tem um pianista que acompanha e eles então trabalham lateralidade, espacialidade, enfim, equilíbrio, uma série de coisas. Cada ano tem o seu desafio em relação a isso. Aí eles têm então a bata e tem a sapatilha, tá? Então, deu para entender essa coisa do segundo setênio? Então vamos só dar uma olhadinha nisso. Mas essa questão das 4 semanas, que vai englobando até chegar nessa questão da história, como se fosse um resumo do conteúdo em si, ela também vai entrar nessa questão da respiração? Sempre. Então, por exemplo, eu dei aula aqui muitos anos de inglês, tá? Sim. Então, eu começava a minha aula com um ritmo, depois eu passava por uma retrospectiva, depois eu entrava, por exemplo, eu trago uma música, vou dar um exemplo, é porque eu trabalhava com os maiores. Eu dava uma música para, a partir dessa música, trazer a parte gramatical, por exemplo. Tá? Tudo bem? Bom dia. Dá licença. Obrigada, imagina. E, então, todas as aulas, a ideia é ter esse ritmo, tá? É como se fosse algo natural do próprio organismo, do individual de cada aluno. Exatamente. A gente tem aqui uma enfermaria, tem sempre enfermeiros de plantão. Isso aqui são atividades extracurriculares, se os pais quiserem, depois do horário de aula, tá? Aqui, quando eles vêm, então são sempre 2 salas A e B. Quando eles vêm, então, para o primeiro ano, eles têm um espaço só para eles, porque eles vêm de um ambiente muito fechadinho. Então, primeiro e segundo ano, eles têm pátio só para eles. A partir do terceiro ano, que eles já estão prontos, é que eles fazem, então, a interação. Tá? Tudo que vocês vão ver de artes pelos corredores, a parte de aquarela, argila e desenho livre é trabalhada pela professora de classe, tá? A parte de motora fina é trabalhada pelas professoras de trabalhos manuais. Então, o que acontece? Naquilo que eu mostrei para vocês, essa aula principal aqui só tá a professora de classe. Aí eles têm uma pausa, que seria o recreio, e aí eles têm 3 aulas. E aí vão entrar as professoras que a gente chama de professoras de matéria, que são inglês e alemão de línguas, trabalhos manuais, euritmia, música, religiosidade, que não é religião, é espiritualidade, e a partir do terceiro ano, jardinagem e educação física, tá? No primeiro e no segundo ano, a educação física é trabalhada através de brincadeiras que a professora de classe faz com as crianças. Josi, posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Gisele, desculpa. Eu olhei por... Desculpa, posso entrar aqui só pra demonstração? Pode, todos de pezinhos limpos. Brincadeira. Não. Elas usam sapatinho. Tem nada disso, tá certa. A gente pode tirar foto da sua sala? Então a sala não é minha, na verdade a professora é a Bárbara. Então eu tô dizendo que pode, né, mas... Ah, então a é professora preferível a não Bárbara. tirar foto, se a professora né? não A está. professora é a Bárbara. Obrigada. Ó, só para vocês terem uma ideia, a parte de mobiliário é basicamente assim, tá? Aqui eles já então estão fazendo o trabalho da parte de desenho livre. Essa é a turma que a gente viu passando para lá. Esse cantinho aqui é o que a gente chama de cantinho de época. Todas as professoras do 1º ao 8º ano têm. Então, a história em que ela está trabalhando, ela vai estar aqui representada. As crianças chegam e durante aquele período de 4 semanas, às vezes esse cantinho vai aumentando, mas é sobre o que ela está trabalhando, tá? Eles começaram, então, a partir de histórias, a trabalhar as letras. Então, agora eles estão trabalhando as letras. A letra primeiro é de forma, depois é cursiva. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Isso aqui é o que eu falei sobre os desenhos de lousa.
Então a professora provavelmente está trabalhando algum tipo de história, onde então ela faz o desenho e aí ela abre a lousa e as crianças então vão ver a lousa. A sala é bem rústica, né? E o legal é que Gente, que lindo isso. não é? Trabalha também o imaginário através da história. Sim, sim. É incrível. Gostei. Bom dia. Bom dia. Primeiro, segundo, educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano, essa parte do equilíbrio é bastante trabalhada, porque o equilíbrio faz uma diferença muito grande, tanto na escrita quanto no raciocínio. Então, Pode tirar foto? Pode. Aqui é uma gangorra, mas ali vai o professor ou a criança? Não, a criança. E aqui eu acho difícil pra caramba, tá? Eles ficam fazendo o equilíbrio aqui. Eu, particularmente, acho bem difícil. A perna de pau, então, eu acho impossível. Perna de pau a gente brincou quando era criança. Aqui é o pátio só do segundo ano. Eu gosto de mostrar esse trabalho. Essas árvores, elas estão no quadro da lousa da professora, tá? E aí, eles olharam e cada um, pela sua habilidade, pela sua percepção, está trabalhando aqui a deles. Isso, na verdade, é ciências. Ela está trabalhando as estações, as modificações, mas isso não é falado. Ela traz através de uma história e, através dessa história, ela vai trazendo conteúdo, tá? Pode tirar. E aí eles fazem a releitura do que ela apresentou. Maravilhoso. Maravilhoso, bem legal. Já estou apaixonada pela escola. Aqui já entra naquela parte da argila que você tinha comentado, né? Na verdade, desde o primeiro ano, é que aqui, o terceiro ano, eles fazem um trabalho das moradias. E eles montaram o que eles acharam que seria a moradia dos primeiros homens aqui. Então, eles montaram uma vila. Então, eles foram fazendo, na medida em que eles achavam, eles foram fazendo isso. Então, no terceiro ano, entra a jardinagem. Então, por que a jardinagem entra no terceiro ano? O terceiro ano é uma idade onde a gente chama de Rubicão, onde eles estão num processo de muitas dúvidas existenciais. Então ele tem essa coisa da finitude, pergunta se os pais vão morrer, de repente dá aquela tristeza. Então, por exemplo, eles começam a jardinagem porque eles plantam o trigo, colhem o trigo, fazem o pão, constroem os fornos, colocam no forno, come o pão. Óbvio que nada disso é falado consciente para os alunos, mas isso é uma vivência de um início, meio e fim. Então, isso é o que é trazido para a alma. Né? A gente não fala sobre isso. O processo do trigo é incrível mesmo. E até o que o trigo ele suporta, o que o ser humano também é capaz de suportar. É legal porque vocês trabalham o corpo, a mente e o espírito também. Isso. Não, a gente tem uma crença muito grande nessa questão espiritual. Bom dia. Esse pátio já abrange terceiro, quarto e quinto, eles já estão prontos para isso. Então aqui eles interagem. Aqui, por exemplo, a professora trabalhando geografia. Então primeiro eles vão montar e depois eles vão trazer quais são as características, onde é que eu acho, etc, etc. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, acho que eles estão viajando essa classe. Aqui é uma classe de quinto ano. Então,
Então, aqui ela está trabalhando Grécia Antiga. Então, ela prepara o cantinho dela, o aluno chega aqui por 4 semanas e esse cantinho ele já sabe. Eu estou trabalhando Grécia Antiga, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma coisa que eu mostrei de manhã. Olha isso. Então, ela vai trazer, ela vai iniciar a época dela desta maneira. Então, ela vai contar a história, vai falar sobre os espaços, e aí ela vai trazer, e eles vão, então, fazer, né, nesse sentido, vão escrever nos cadernos e vão fazer a arte que eles estão vendo, mas à sua maneira, cada um à sua maneira. Nós não usamos livros didáticos, porque apesar dos alunos verem todo o conteúdo que toda escola vê do 1º ao 12º ano, ao 3º colegial, em alguns momentos esse conteúdo vem em um momento diferente, porque nós falamos que nós costumamos dizer que cada idade necessita de um conteúdo dependendo da maturidade do momento de vida que ele está passando. Então, a escola oferece os cadernos, todo o material que eles usam a escola oferece. Então, a escola oferece os cadernos sem pauta, onde então, na medida em que eles vão trazendo conteúdo, eles vão escrever e vão fazer a arte no mesmo caderno. Então, e esse caderno vai ser o livro deles, por exemplo, terminou essa época, terminou o ano, com tudo que foi feito de história, esse é o livro didático de história dele do 5º ano. Ele vai guardar, daqui a um tempo, se ele precisar olhar alguma coisa, ele vai lá procurar, tá? Legal. E quando eles viajam? Eles viajam a partir do 4º ano até o 12º ano. Sempre viagens curriculares, é obrigatório. Começa com 3 dias, depois 4, depois 5, até o final do 12º eles viajam. Aqui, por exemplo, é outro 5º ano, mas eles estão vendo outras coisas. Então, a professora de uma classe não necessariamente precisa fazer a mesma época da paralela. Vão dar as mesmas coisas, o mesmo conteúdo, mas cada um trabalha no seu momento, tá? Verdadeiras obras de arte. Sim. Não nada, deixa a gente aparecer. Oi? Pode. Desculpa. A partir do 4º ano, as crianças ficam uma vez por semana, 5º ano, 2 vezes por semana à tarde, 6º, 7º e 8º, 3 vezes à tarde, e a partir do 9º ano, todos os dias à tarde. No dia que eles ficam à tarde, eles podem trazer ou marmita, e aí coloca aqui, o funcionário coloca no marmiteiro na hora da refeição, ou na cantina. Isso é a escolha de cada um. Sim. Aqui é a área da jardinagem. Eles têm aula de jardinagem do 3º ao 8º ano, tá? Encosta o portão ali. A importância do dejeto e da reciclagem. O dejeto vocês utilizam ele como compostagem? Aqui sim. Legal. Então aqui a professora pega o terreno, divide nas várias salas e aí ela trabalha a agricultura biodinâmica, né, pelos preceitos da agricultura biodinâmica, e ela trabalha então com os alunos, mas assim, é trabalho, tá? É enxada, é carrinho, e aí eles plantam, cada estação do ano é uma coisa diferente, ela explica, tem o miocário, tem essa parte toda. Legal. Essa professora é bem animada. Algumas vezes eu chego aqui, eles estão trabalhando e cantando com a pá. Importância do trabalho manual e também essa questão agrícola, né? Às vezes eles levam coisas
felizes. A importância da vivência também, né? Sim. Licença. A partir do 6º ano, eles podem pegar na cantina e almoçar por aqui. Até o 5º ano, 4º e 5º, eles almoçam dentro da sala. E as pausas, que é o recreio, do 9º ao 12º é um pouco antes do 1º ao 8º, senão fica muita confusão. Aqui embaixo eu vou ter então 2 salas de 6º ano e uma de 8º. Aqui no meio, 2 salas de 7º ano e uma de 8º. E em cima, salas de línguas de inglês e alemão do 6º ao 12º ano. Então vamos lá. 2 coisas que são um pouco diferentes. As línguas, inglês e alemão. Do 1º ao 5º ano é uma professora para a sala inteira. Eles necessitam dessa unidade para repetição, para cantar, para o aprendizado. 1º, 2º e 3º ano eles não escrevem, é tudo lúdico. Então, canto, brincadeira, história, para não confundir com a língua materna. 4º ano começam as primeiras noções da gramática. 5º ano. Quando eles mudam de prédio, 6º ano, as professoras pegam classe A e B e fazem grupo básico, intermediário e avançado. E até o 12º são 3 professoras trabalhando no mesmo momento, cada uma com um grupo. E o conteúdo é o mesmo, mas para cada grupo, dependendo da habilidade do aluno para línguas, elas vão trazer esse conteúdo de forma diferente, tá? Então isso aí até o 12º ano. Ele está com dificuldade, elas podem botar num outro grupo. Está muito fácil, precisa de mais desafio, elas mudam para um outro grupo, tá? Depende muito de como for. A cada trimestre elas podem fazer essa mudança. Música. Do 1º ao 8º ano, eles começam com flauta doce. Eles trabalham flauta doce, contralto, soprano. 3º ano eles têm uma vivência de violino. Praticamente cada classe tem uma mini orquestra, pode ser percussão, pode ser cordas, pode ser sopro, enfim. E eles aprendem então leitura de notas musicais, partitura, ritmo, essa coisa toda. Quando eles entram no 9º ano, são outros professores, a classe é dividida nos 4 naipes, eles têm um repertório e aí eles trabalham canto coral. E no final do ano, do 9º ao 12º, eles apresentam para a comunidade esse canto coral. Então essas 2 matérias se diferenciam um pouco dentro dos momentos aí escolares. Acho que é Bom dia. Licença. Aqui é um 7º ano, então é basicamente a mesma coisa. Eu só acho interessante observar que aí os desenhos, a parte artística já vai se transformando, né? Ela vai se aperfeiçoando mais. Aqui foi a viagem que eles fizeram. Esqueci para onde eles foram, mas eles foram no 7º ano eles fazem cavernas. Gente, pode ir? Eu entrei aqui, por favor. Os alunos aqui eles não têm uniforme, claro que tem uma regra de vestimenta.
mas essa parte das individualidades é respeitada. Os únicos uniformes que tem é a educação física, então no dia de educação física eles têm que trazer o uniforme, tem que vir de uniforme, e a sapatilha e bata de oritimita que a gente viu. Tá? Bom, vamos lá. Esse lado, então, aqui em cima são as 3 salas de inglês e 3 salas de alemão, tá? Aqui esse prédio funciona da seguinte maneira. Desse lado, ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e as salas de línguas. Daquele lado, a partir de 9º ano, então do 9º ao 12º ano. Se nós pensarmos na parte dos setênios, quando eles terminam então o 2º setênio, eles estavam pelo menos no 8º ano. Então, neste 8º ano, eles têm uma apresentação teatral, eles se despedem dessa professora de classe, tem uma viagem especial, tem formatura, aquela coisa toda, e eles então entram num outro movimento. Apesar do 9º ano ser a conclusão do ensino fundamental, eles adentram o que eu vou chamar do mundo do ensino médio. Então, eles recebem 2 tutores, que são professores escolhidos do ensino médio, que vão acompanhar essa classe do 9º até o 12º ano, vão ficar 4 anos com eles, e num processo totalmente diferente do professor de classe, porque esses tutores são professores de todo mundo do ensino médio, mas tutores dessa classe. E aí, eles já não têm mais a sala deles, as salas são ambientes, eles é que vão para a sala dos professores e eles têm os armários onde eles podem guardar as coisas. Então, retrospectiva. Educação infantil, o ponto principal é o querer, o mundo é bom. Ensino fundamental, o ponto principal é o sentir, o mundo é belo. A partir do 9º ano, 3º setênio, o ponto principal é o pensar e o mundo é verdadeiro, tá? Na hora em que esse mundo então se torna verdadeiro, obviamente o conteúdo aumenta. Então agora eles ficam todos os dias até 3h10, começam mais cedo, começam às 7h10, ficam até 3h10, com exceção da terça que eles ficam até às 4 para aula de tutoria, porque eles têm uma aula semanal com esses tutores. Aí o que acontece? As épocas continuam a mesma coisa, só que como o conteúdo aumenta, eles têm que ter, além da época, uma coisa que a gente chama de curso. Aula dupla, 3 vezes na semana. 4 semanas, então, eles estarão, por exemplo, tendo química na época, todos os dias, e tendo biologia no curso, aula dupla 3 vezes por semana. Durante esse período, vai apresentar trabalho, fazer mini avaliações, etc. Na última aula de cada coisa, eles vão fazer a prova de todo o conteúdo daquele mês e eles vão entregar cadernos e assim por diante, tá? Todas as matérias terão uma época e 2 cursos durante o ano todo, com exceção de português e matemática, que tem 2 épocas e aula avulsa o tempo todo. Quando eles chegam nesse momento, não tem mais jardinagem, não tem mais religiosidade, porque a espiritualidade é trazida de uma outra maneira, mas aí eles têm redação, filosofia, sociologia, eles têm outras matérias. E a quantidade de aulas de artes aumenta, porque o pensar, a gente precisa de alguma coisa que equilibre esse pensar, essa quantidade de conteúdo. Então eles têm 8 aulas semanais de artes, 9º, 10º, 11º, e 6 aulas semanais de artes no 12º ano, tá? Para ter esse equilíbrio. A gente pode tirar uma foto desse... Isso aqui é hipotético, tá? Foi o que fiz. Tudo bem. É difícil de entender. Mas a explicação foi boa. Bastante audível. Aqui, por exemplo, nesse corredor, eu tenho 2 salas de matemática e uma sala de biologia. As salas são basicamente as mesmas, a gente vai passar por elas, vocês vão ver, com exceção de física, biologia e química, que são salas tipo anfiteatro, para os professores poderem fazer toda a parte de experimentação e os alunos poderem dar uma olhada. Então a gente só vai passar assim para vocês poderem ver. Que eles já estão começando a circular também, Sim, né? é a hora de uma aula e outra. Então aqui, por exemplo, uma sala de matemática, do 1º ao 8º ano, nós não trabalhamos absolutamente nada com mídia. É a professora, a lousa, a arte, as histórias. A partir do 9º ano,
os professores em suas salas têm a mídia se eles quiserem utilizar, mas os alunos não trazem. Então a gente não tem essa coisa do iPad como... Não, tá? Se o professor quiser, o professor passa na sala dele, mas os alunos eles não ficam nem com celular nem com computador. Andressa, só um minutinho. Oi, pode entrar. Licença. Aqui, por exemplo, aqui, eles estão em pausa, tá? É um momento de mudança de sala. Aqui, então, a sala de física, biologia e química é basicamente isso, tá? E isso aqui é o que eu falo do caderno. Então, esse aqui é um caderno que a escola, então, que eles recebem a cada início de época, curso, ou lá embaixo, é a mesma coisa, é sempre assim. Aí a aluna vai colocar o conteúdo com espaço para a parte, por exemplo, que a gente chama da parte artística, que são os desenhos que a professora trouxer para ela, tá? Então, aqui está todo o conteúdo e esse, então, vai ser o livro didático dela de biologia deste ano. Então, ela vai guardar esse caderno e, se daqui a 2 anos ela precisar olhar alguma coisa, o conteúdo está aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, a professora já verificou, já deu o visto e eles recebem nota pelos cadernos em algumas matérias. Deixa eu só... quadra aberta, tá? Do primeiro ao 8º ano, eles têm aulas de trabalhos manuais. Trabalhos manuais, as professoras dividem a classe em 3 grupos, só para poder trabalhar com o grupo menor e poder ajudar. E aí eles trabalham aquela parte de motora fina que eu falei. Então, é costura, tricô. Então, por exemplo, no 5º ano eles fazem uma coisa que eu acho bem difícil, que é uma meia de 5 agulhas. No 8º ano eles trabalham com máquina de costura. Licença. Bom dia. Licença, bom dia. Que ano que é? 2º ano. Bom dia, 2º ano. Bom dia. Por exemplo, só para você ver, crochê. Isso aqui, por exemplo, é um trabalho feito por 3º ano. Então, o material também é dado pela escola, né? E aqui dentro temos a lã, e aí eles fazem, cada um também dentro da sua possibilidade. Pode tirar foto? Pode. Coisa linda, gente. Muito obrigada. A gente pode tirar foto do cestinho? Ele também entra na questão da história. As professoras, dependendo do ano que eles estão, as professoras... Vou tirar outro, tá bem. As professoras, sim, contam uma história e elas vão trabalhando, por exemplo... Pra gente não atrapalhar, né? Bom dia. Por exemplo, eu me lembro dos meus filhos isso, tá? Ela faz uma historinha para ele saber aonde que tem que entrar, onde tem que sair, em que dedo, para poder fazer o negócio. Então aí ela vai ou cantando ou fazendo uma historinha e aí eles sabem qual é o movimento que eles têm que fazer. Legal. Ali, essa é a única sala que a partir do 9º ano que eles estão aqui, é uma sala de tear. Então eles têm os teares e eles fazem trabalhos nos teares. Com licença, com licença.
Gente, ensino médio na área, tá? Se escutarem alguma coisa, vocês... Agora sim. Quando os alunos entram no nono ano, os tutores dividem a classe em 3 grupos e a parte de artes funciona também mais ou menos como uma época. Então eles têm mais ou menos 40 aulas, cada grupo vai para uma sala dessas, que é cada sala de um professor com uma matéria diferente. Então, por exemplo, o grupo 1 vai para lapidação, o grupo 2 vai para luz e sombra, o grupo 3 vai para argila. E depois de... Então, aí o que acontece nessas aulas? Eu vou aprender o processo, vou criar um projeto, vou fazer esse projeto, entregar. Terminar as 40 aulas, eu vou para o outro grupo e assim, eles até o final do ano, eles trabalham todas as artes que eles precisariam, tá? Tudo que está exposto é trabalho de aluno. Mais ou menos um exemplo, as salas de arte são basicamente assim, tá? Com essas mesas amplas. Aqui, por exemplo, eles trabalham geometria projetiva e algumas outras coisas. E cada sala, então, vai ter o seu material necessário. Então, por exemplo, ali na frente é uma sala de metal. Então, vai ter a parte das ferramentas para trabalhar isso, vai ter a solda, vai ter isso tudo. Então, cada sala tem a sua necessidade, a sua aparelhagem. Sim. Eu gosto de dar um exemplo da argila. Então, por exemplo, a argila, eles começam através dos objetos disformes, porque é um momento na vida deles onde eles estão passando por toda essa questão, mudança de voz, hormônio, aquela coisa toda. Depois eles passam para objetos já com simetria, porque é um momento em que eles estão extremamente exatos, críticos, então eles precisam dessa simetria. Desse mundo vegetal, eles passam para o mundo animal, onde também a simetria precisa ser bem observada para fazer sentido, né? No mundo animal, eles passam para o ser humano, e do ser humano eles vão para a cabeça, que é a última coisa que eles vão fazer no 12º ano. E aí cada um vai fazer aquilo que quer, cada um vai trazer a sua expressão. Tá? Aqui é uma sala de tecnologia. Na sala de tecnologia, os alunos, eles não trabalham no nono e no 10º, eles não trabalham nada com o computador, eles vão entender como as coisas funcionam e vão fazer coisas. Então aí entra um pouco de física, de química, de um monte de coisa que ela trabalha. Depois, então, lá para o 11º ano, 12º, é que eles vão então trabalhar no computador, que é uma outra sala, porque a gente sabe que em casa eles têm e eles já sabem. Sim. Então a ideia é entender outras coisas, outras engenhocas, eu vou chamar assim. Uhum. Tá? Acompanhar o processo. Isso. Tá? Sabe aquela faculdade que você viaja tirando outra coisa? Você vai pegar isso? Você é menino? Só que assim, Aqui é um marmiteiro maior, do 6º ao 12º ano. Fala, senhora. Bom dia. Aqui é a sala de marcenaria, eles têm marcenaria do 6º ao 9º. Então eles começam fazendo as colheres, depois as gamelas e depois eles fazem os armarinhos ou mesa, aquilo que eles quiserem. Aqui é o nosso ginásio fechado, onde acontecem as nossas festas juninas, exposição de bazar de Natal e as aulas de educação física aqui e lá.
salas de euritmia e música, então tem uma sala de música lá em cima e 2 de euritmia, e aqui 2 de euritmia e o teatro. Teatro a gente não vai poder entrar porque o 8º ano está preparando um teatro. Eles têm teatro no 8º e no 12º. Então, o 12º apresenta no primeiro semestre e os 8º apresentam no segundo semestre. Esse quadro aqui é o trabalho de uma aluna que fez um trabalho com algumas dos movimentos da euritmia, de alguns fonemas. Todas as aulas de euritmia, então os alunos colocam as sapatilhas. Quando eles são pequenininhos, eles colocam as batas, depois de maior já não. E todas as aulas têm o acompanhamento de um pianista, tá? Como você consegue ver? Só para vocês terem uma ideia do tamanho da sala, tá? Licença. Então, as salas são assim bem espaçosas, porque cada ano, claro, é um desafio diferente, mas, por exemplo, com os pequenos é trabalhado muito espacialidade, coordenação, equilíbrio, e aí na medida em que eles vão crescendo, os desafios vão mudando, tá? Deixa eu te perguntar, nesses aspectos da respiração, da rítmica, vocês também trabalham os campos da BNCC também, né? Sim. Certo. Porque por mais que a gente vai conversando, a gente vai entendendo que faz parte também da BNCC. O que eu posso falar é que assim, a pedagogia aqui na escola, tudo aquilo que todas as escolas veem, a gente também vai ver. E algumas coisas a mais. Então, essa parte artística, essa parte da música, da euritmia. Então, este lado, que é o que a gente acredita, que traz o equilíbrio, eu vou chamar do diferencial. E outro diferencial que eu sinto muitas vezes quando a gente recebe alunos de fora, hoje em dia tem essa coisa muito dessa... Isso é uma visão minha, tá? Eu acho que a gente tem várias pedagogias no mundo porque cada pessoa é uma pessoa e cada um precisa de um alimento diferente. Eu sou dessa posição. Certo. Entretanto, nós muitas vezes recebemos alunos aqui muito estressados, tipo no 5º ano, por exemplo, por causa dessa questão de semana de prova, disposição de notas, então... E isso é uma coisa que a gente não trabalha. Então, o ponto principal aqui é nós olharmos com cautela cada momento de vida dessa criança e depois desse adolescente. O que eu pessoalmente acredito é que quando a gente cresce, não tem mais jeito de voltar, certo? Então, o quanto mais você puder viver a idade que você tá, eu acho que é muito importante. Então, nós temos algumas coisas que às vezes para o mundo lá fora pode parecer uma bobagem, mas, por exemplo, as meninas até uma certa idade, principalmente no ensino fundamental, elas não vão vir de unha pintada, elas não vão vir maquiada, porque não está na hora disso, não precisa disso. Então, isso não acontece. E como elas vêm do ensino fundamental assim, quando elas entram no médio, não sei se vocês perceberam os alunos, continua a mesma coisa. Então, ok, quando eu for para uma festa eu vou fazer isso, mas eu não preciso fazer isso, por exemplo, para esse espaço. Então, é um cuidado. Eu não estou dizendo que é todo mundo, tá? E eu também não estou criticando quem o faça, é um pensamento nosso. E o que a gente pede é uma parceria com os pais em relação a isso. E também não estou dizendo que 100% a gente consegue, mas a gente pede o tempo todo. Uma coisa que eu acho importante de colocar aqui, nós somos uma escola sem fins lucrativos, nós somos uma escola com autogestão, ou seja, nós não temos um diretor. Os professores fazem parte de o olhar pedagógico. Então, nós somos votados, e aí tem horas que você faz parte da coordenação do seu grau, e durante um certo período, e nunca sozinho, sempre tem os professores. Tem horas que você pode fazer parte do núcleo de direção pedagógico e de várias comissões. Então, comissão de festa, comissão de bazar, comissão de palestras, comissão da cantina. Então, os professores, eles fazem todo esse olhar além da sala de aula.
A única, obviamente, parte que a gente tem pessoas especialistas para isso é a parte burocrática. Então, a administração, isso é feita, mas sempre junto com esse professorado. Então, nós dizemos que a gente tem um tripé: os professores, os pais e a associação pedagógica. E a gente trabalha muito em conjunto. O ponto que a gente sempre fala é que eu não quero um pai aqui que veja a gente, que eu sou cliente desse espaço. Não, você é parceiro. Quanto mais a gente estiver falar a mesma linguagem, melhor para o seu filho e para sua filha. Porque a gente falar uma coisa aqui e totalmente diferente em casa, vai confundir. É aquela coisa do fala com seu pai e fala com a sua mãe. Não, vamos falar junto. Então, este é o ponto principal, é o olhar que nós temos. E, de novo, não estou falando que 100% a gente consegue, tá? Mas a tentativa é essa. Legal. Tá bom? Legal. Gente, mas eu amei, realmente. Assim, do meu ponto de vista, acho que uma criança que começa aqui do maternal e vai até o ensino médio, raramente vai passar por uma sala de psicologia, porque eu acho que já tem tudo aqui. Eu também. Entendeu? Gente, Também passa. concordo. Passa porque, assim, o mundo Gente, lá mas fora... mas é muito difícil, né? Se pegar aqui do maternal e ir até o ensino médio, depois quem sabe, né? Mas Porque assim, tem a vida lá fora, né? acho que no momento que tá aqui, eu achei assim... Eu acho assim que eu tenho os meus filhos que se formaram aqui, eu fiquei 27 anos em sala de aula, eu sou muito fã, mas eu não acho que é para todo mundo. Por exemplo, essa questão dos cadernos, tem gente que necessita da coisa apostilada. E tá tudo bem, é um respeito que se tem, entendeu? E também é isso, tem um mundo lá fora. Então, a gente tem algumas questões aqui de alunos que necessitam de um olhar cuidadoso, claro que temos. Mas é a maioria? Não, não é a maioria. Então, é isso, nós não somos uma bolha, o mundo está aí, mas todo o trabalho é focado para que tenha esse equilíbrio. Educação para a vida, né? Mas pra gente finalizar, porque já deu o horário, né, que a gente estipulou, até mesmo que a gente faz estágio obrigatório, só pra gente finalizar e se despedir adequadamente, um ponto que a gente precisa esclarecer: educação especial, crianças com necessidades especiais aqui. Todas as classes têm. Eu acho que hoje em dia eu não acredito que alguma escola não tenha. Então, todas as classes têm. Às vezes, eu não sei se vocês observaram alguns alunos que estavam com um adulto perto. Então, a gente tem, por exemplo, autistas, a gente tem TDAH, porque hoje em dia, né, todo mundo tem. O mundo está muito corrido, se a gente for fazer o exame, é capaz da gente também. Então, a única questão é que nós trabalhamos com configuração de classe, não com número de alunos. Então, por exemplo, o nosso máximo de alunos em classe é 32, 33. Mas se uma professora de classe ou se um tutor fala pra gente: eu tenho 28 alunos, mas pela minha configuração, com os desafios que eu tenho, será assim, eu não vou colocar mais ninguém? Eles são respeitados. Porque, sim, nós temos alguns desafios em algumas salas que a gente precisa, às vezes, botar na balança. Então, a gente tem os ajudantes de pátio, a gente tem os auxiliares na educação, no ensino fundamental, mas é isso. Muitas vezes a gente precisa falar não porque a gente não comporta mais, porque também a gente tem que botar aí um equilíbrio, né? Mas hoje em dia eu acho difícil que não tenha, sim, honestamente. Ótimo. Então já vou finalizar aqui. Só para vocês entenderem, eu trabalhei aqui dentro de sala de aula por 27 anos, eu fui professora de inglês. No início dos pequenininhos, depois do 6º ao 12º ano, peguei tutoria de classes do 9º ao 12º ano por 4 vezes, então 16 anos sendo tutora. Em 2021, eu parei de dar aula e aí em 2024 a escola me chamou para fazer esse trabalho que eu faço hoje, que é: eu faço algumas palestras, eu faço essas visitas monitoradas para pais que querem conhecer a escola, então explicando sobre a pedagogia e mostrando o espaço. E eu trabalho junto ao apoio à matrícula, então recebendo as fichas de quem tem interesse, direcionando e assim por diante. Então hoje o meu trabalho são essas 3 coisas, mas porque eu já fiz parte desse espaço durante muitos anos. Então, por causa disso, a gente tem essa possibilidade de fazer esse passeio falando todas essas coisas. Legal. Tá bom?